Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo de propriedades físicas de hidrocarbonetos, nós estamos estudando agora, né, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a solubilidade dos hidrocarbonetos. Só que antes a gente precisa lembrar das interações intermoleculares que existem, né, nas moléculas, porque quanto mais forte for a interação, mais difícil vai ser para passar o elemento do estado físico sólido para o estado físico líquido. Por exemplo, você vai ter que fornecer uma maior quantidade de energia. Então, observem aqui, ó, que nós temos duas moléculas de água. A gente vai estar falando e relembrando sobre essas ligações aqui, as chamadas ligações intermoleculares. Então, não confundam com a ligação intramolecular, a chamada ligação covalente, ligação coordenada dativa, né? Então, a gente vai estar falando sobre essas ligações. Vejam, tem a molécula, que é formada pela ligação intramolecular, H2O, né, a molécula de água, mas como que uma molécula de água tem coesão com outra molécula de água, né? E como que ela vai fazer coesão entre essas moléculas de água aí? A gente está falando desse tipo de ligação, tudo bem? Então, quanto mais fortes as ligações intermoleculares, maior será a energia posta em jogo para romper as ligações entre as moléculas, de forma que se dê a passagem do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Tá? Bom, pessoal, só relembrando aqui, ó, a gente tem estado físico sólido, líquido e gasoso, ok? Percebam que quanto maior a força intermolecular, maior a coesão das moléculas, mais próximas essas moléculas vão estar uma das outras. À medida que você fornece energia, o que acontece? Essas moléculas elas começam a ganhar energia cinética, elas começam a ganhar agitação e elas vão ficando mais espaçadas umas das outras, até o ponto de romper essas ligações, né, intermoleculares por grau de agitação ou por ausência de pressão e se tornarem moléculas totalmente independentes, onde não fazem ligações intermoleculares com as outras, né? Aí a gente tem o estado gasoso, quando não ocorre essa ligação intermolecular. Por isso que no estado gasoso você não consegue ver a substância, né? Porque as moléculas elas não têm adesão, elas não estão juntas. No estado sólido, as moléculas por estarem aderidas umas às outras por forças intermoleculares, você consegue ver a substância, né? Assim como no estado líquido também, né? Porque embora exista uma força intermolecular, existe um espaço entre essas moléculas ainda e tem uma bagunça, a entropia do sistema que seja grande, você tem, né, interação entre essas moléculas, ok? Bom, quais são os tipos de ligações intermoleculares? O primeiro tipo de ligação intermolecular são as ligações de London, também é chamado de dipolo induzido e dipolo instantâneo. O que acontece? A molécula apolar, ela tem elétrons. Só que essa nuvem eletrônica, vocês perdoem aqui esses erros, tá? Eletrônica aqui, tá? Esses slides eu recortei de uma aula de Portugal, né? Mas enfim, seguindo. Molécula apolar, você vai ter a nuvem de elétrons. Esses elétrons vão estar girando em torno desses núcleos aqui que compõem a molécula. Só que ela vai estar distribuída de forma esférica, homogênea. Só que, pessoal, esses elétrons eles estão orbitando, então vai ter pontos às vezes que vai ocorrer, né, partes instantâneas, polos instantâneos negativos e positivos nessa molécula. Quando forma isso, né, pelo movimento dos elétrons, pelo giro dos elétrons, vai ocorrer, né, um dipolo instantâneo. E esse dipolo instantâneo ele pode polarizar a sua molécula vizinha, que também é uma molécula apolar, criando uma força de atração. Só que essa força de atração é uma força, né, bastante fraca. A ligação de London, a ligação dipolo instantâneo e dipolo induzido é uma ligação extremamente fraca, né?
Então, é o primeiro tipo de ligação. O segundo tipo de ligação vai ser a chamada ligação dipolo-dipolo, tá? Que vai ocorrer entre moléculas polares. Eu acabei não falando para vocês, ligação dipolo instantâneo dipolo induzido, aquele outro slide que a gente estava estudando, ocorre em moléculas apolares, tá? Então, dipolo instantâneo dipolo induzido, primeiro tipo de ligação, ocorre em moléculas apolares. Desculpa. Seguindo aqui. Ligações dipolo-dipolo vai ocorrer em moléculas polares. E vai ter dois tipos de ligações dipolo-dipolo. A ligação dipolo-dipolo, que ocorre em todas as moléculas polares, e a ligação chamada ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Quando nós tivermos... Perdão. Não é o corona. Quando nós tivermos o hidrogênio de uma molécula sofrendo atração pelo oxigênio da outra. Ou seja, quando você tiver aqueles três elementos bastante eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio, ligados ao hidrogênio, por ligação intramolecular, por ligação covalente de uma molécula, que é o caso da molécula de água aqui, ó, hidrogênio ligado ao oxigênio. O oxigênio, por ser bastante eletronegativo, ele vai ficar mais negativo no seu campo e vai ficar mais positivo. Então, essa força polar é uma força maior. Essa força aqui é uma força maior, tá? E essa força sendo uma força maior, vai ocorrer uma atração maior do hidrogênio de uma molécula, positivo, no caso. Vamos colocar aqui. Aqui vai ficar um momento positivo e aqui um momento negativo. Então, essa atração aqui vai ser uma atração mais forte, tá? Do que essa atração aqui. O enxofre, ele não é tão eletronegativo, então a diferença de polarização aqui não é uma diferença de polarização tão grande quanto essa, tá? Então, aqui por ser molécula polar e por ter uma polarização mais forte, a gente chama que a ligação por pontes de hidrogênio é o tipo de ligação intermolecular mais forte que existe. Entre moléculas mais forte que existe. Tá? E as ligações de hidrogênio. Erro ortográfico de novo, né? Pedir para vocês não liguem para isso. As ligações de hidrogênio estabelecem-se entre os átomos pequenos e eletronegativos, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? Bom, então resumindo tudo isso aí, pessoal. Solubilidade, lá, vamos lembrar. Solubilidade, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Se eu coloco polar com apolar, vai ocorrer uma mistura heterogênea, não vai ocorrer dissolução, ok? Quais são os tipos de ligações intermoleculares que existem? Ligação por pontes de hidrogênio, a mais forte, dipolo-dipolo, ou dipolo-dipolo permanente, e a dipolo instantâneo, chamado força de Van der Waals, força de London. Essa aqui, ó, vai acontecer em moléculas apolares, ok? Vai ocorrer em moléculas apolares, e essas duas aqui vão ocorrer em molécula polar. Tudo bem? Então, são os três tipos de ligações. Por que a gente tinha que relembrar isso? Então, só lembrando aqui, né? Dipolo instantâneo, dipolo induzido é a mais fraca das interações, a mais forte é ligações de hidrogênio. Por que a gente tinha que relembrar isso?
Porque os hidrocarbonetos, vejam aqui, ó, tem 10 hidrocarbonetos de cadeia normal, né, cadeia linear, cadeia aberta. Percebam o seguinte, à medida que vai aumentando a massa aqui, à medida que vai aumentando a massa atômica do elemento, vai aumentando a temperatura de ebulição. Mas por que isso acontece? Porque vai aumentando a interação entre as moléculas. Então, se você vai colocar aqui, ó, a interação entre o etano, por exemplo, que tem 2 átomos de carbono, a interação entre essas moléculas de etano vai ser maior do que a interação existente entre as moléculas do metano, tá? Por isso que a temperatura de ebulição de um composto orgânico, ela vai aumentar à medida que o quê? Aumentar a sua massa molar. Quanto maior a massa molar, ou seja, quanto mais carbonos tiver na estrutura, maior a temperatura de ebulição. Nesse caso aqui, as moléculas, elas estão de forma linear. A gente já vai trabalhar com as moléculas ramificadas. Então vejam lá, pessoal. Quanto maior a cadeia, maior a superfície das moléculas, mais pontos de contato haverá. Então, quanto maior a cadeia, maior a superfície das moléculas, mais pontos de contato haverá, maiores as forças intermoleculares, maiores as temperaturas de fusão e de ebulição. Ou seja, você vai ter que fornecer mais energia para romper essas interações entre essas moléculas. Em substâncias apolares, lembrando que hidrocarbonetos são apolares. Tá? Olha aqui, ó. Agora vejam, cadeia ramificada, turma. Você tem aqui, ó, a fórmula desses compostos. Vamos escrever aqui. A fórmula desses compostos é tudo C5H12. Tá vendo? A fórmula molecular aqui, ó, tem 5 átomos de carbono e tem 12 átomos de hidrogênio. Essas moléculas aqui. Esse aqui é o pentano, esse é o metilbutano e esse é o dimetilpropano. Tá? Mas vejam, todos vão ter 5 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. O que acontece? Quanto mais ramificações tiver a cadeia, menor vai ser essa interação entre essas moléculas. Ok? Vamos marcar aqui, ó, a interação. Veja, essa interação aqui, ela é menor interação do que essa interação aqui existente no pentano, né? Aqui vai ter uma maior interação. Então, pessoal, o que vai acontecer nesse caso aí? Vai ocorrer que aqui eu vou precisar fornecer menos energia para romper essas ligações intermoleculares, para alterar o estado físico dessa substância. Aqui você vai ter que fornecer uma maior quantidade de energia. Qual que é a conclusão disso? O pentano, esse composto aqui, né, à esquerda, ele vai ter temperatura de ebulição maior do que o dimetilpropano. E o metilbutano vai ficar com uma temperatura de ebulição e temperatura de fusão também intermediária a esses dois compostos. Tá? Qual que é a conclusão disso? Quanto maior a ramificação, menor a superfície das moléculas, menos pontos de contato haverá entre elas, menores as forças intermoleculares, menores as temperaturas de fusão e ebulição. Tá aqui, né, pessoal? Os 3 compostos, né, a fórmula molecular, a massa molar, que é a mesma para todos os elementos. Então, você tem as fórmulas estruturais, as fórmulas moleculares, a massa molar, que é a mesma, mas observe a temperatura de ebulição. Mais ramificação, menor temperatura de ebulição. Menos ramificação,
Maior contato entre as moléculas, maior temperatura de ebulição, mais energia você vai ter que dar. Um abraço a todos, bons estudos.